Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Mais uma aula número 19, e hoje nós vamos lá para a página 138, tá? Então nessa página a gente vai falar um pouquinho sobre potência, tá? Um pouquinho de potência sobre hipermuta, que são algumas combinações que a gente vai ver, tá? Não é nada complicado, a gente vai conseguir fazer tranquilamente, tá certo? Bora lá prestar atenção então, meu povo. Então olha só, meu povinho, na página 138 a gente começa aqui na sequência de atividades 1, tá? E aí a gente vai seguindo até finalizar na sequência número 4, até a atividade 4, tá certo? Então vamos lá, vamos dar o foco aqui. Coleta seletiva. A Isabela e a Gabriela, em seus estudos a respeito da coleta seletiva, perceberam que os resíduos podem ser reaproveitados, como a gente viu na outra aula. Decidiram organizar a coleta seletiva na escola para alguns materiais, em especial os papéis plásticos, vidros e metais. As formas de coleta desses materiais recicláveis secos, que não incluem orgânicos, envolvem cores para as lixeiras padronizadas internacionalmente. Então são essas cores aqui, tá bom? Então, dá uma analisada aí no livro, tem as cores bonitinhas. Isabelas eram responsáveis por organizar as lixeiras no ambiente escolar. Decidiram com seus colegas que em cada um dos corredores da escola tinha que ter 3 lixeiras para coleta de plástico, e outra para papel, e a terceira para lixo orgânico. Então são 3 lixeiras. Quantas organizações diferentes elas terão como possibilidade para dispor as 3 lixeiras? Então, ó, aqui vocês podem fazer por esqueminha ou pensar de uma maneira diferente, tá certo? Então primeiro eu vou colocar o quê? Plástico, papel e orgânico. Ou então eu vou colocar orgânico, papel e plástico. Eu quero saber quantas maneiras diferentes eu posso organizar, mudar a ordem dessa organização, tá? Como são 3 lixeiras, ó, vou dar uma dica para vocês. Basta a gente prestar bastante atenção aqui. Na primeira posição eu tenho 3 opções de lixeira. Pode ser tanto plástico, papel ou lixo orgânico. Então eu tenho 3 opções. Para a segunda, me faltou 2 opções, porque a primeira eu já usei, tá? Então eu vou colocar 2 opções. E na última só sobra uma lixeira. Então eu vou multiplicar esses 3 números e eu vou descobrir quantas maneiras, quantos tipos eu tenho aqui, tá? Dica minha, isso a gente pode fazer em qualquer tipo de organização de combinação, tá certo? Questão número 2. Depois de alguns dias, o grupo percebeu que poderia acrescentar outra lixeira, destinada às latas de metal. A escola providenciou a compra de algumas unidades. Essas lixeiras serão colocadas no pátio na entrada da escola. Então, de novo, agora são 4 tipos de lixeiras. Então, a primeira eu tenho 4 possibilidades. Na segunda posição eu tenho 3 possibilidades. Na quarta eu tenho 2 possibilidades. E na última eu tenho 1. E aí eu quero saber quanto que vai dar isso daqui, quantas possibilidades eu tenho. Virando a folha, vamos para a atividade número 2. Vamos lá então. A diretora convidou 4 estudantes para a realização de um debate a respeito da importância da coleta seletiva. O grupo de estudantes dividiu o trabalho de pesquisa em 4 itens e escolheu um item para pesquisar: o vidro, o plástico, o metal e o papel, tá? De quantas maneiras eles podem apresentar esse debate, levando em conta que cada um escolheu um item diferente para ser pesquisado? Use as letras entre parênteses para pesquisar, para facilitar. Então, tá vendo essas letras aqui? Eu quero que vocês me escrevam, me digam quantas maneiras diferentes eu posso fazer a apresentação desse trabalho, tá? Lembrando, a primeira pode ser qualquer uma das 4 opções. Na segunda ordem, vem qualquer uma das 3. Na terceira, qualquer uma das 2 que sobraram. E na última, aquela que ficou sozinha. Então, vocês vão dizer quantas são, tá? Registre e depois discuta oralmente os procedimentos encontrados para descobrir de quantas maneiras os estudantes poderiam utilizar esse debate. Então aqui eu quero que vocês façam a árvore de possibilidades, por exemplo, tá certo? Então vamos lá, vamos pensar assim. Eu posso começar assim, ó. Primeiro vidro, depois plástico, depois metal e por último o papel. Na segunda eu vou colocar vidro, plástico, papel e metal. Então eu quero que vocês coloquem todas as opções que tiverem aqui, ok?
Atividade número 3. Os estudantes do sexto ano foram envolvidos na produção de insumos por meio de composteiras para a horta comunitária, utilizando assim os alimentos descartados nos intervalos. Vamos dar um zoom aqui na página 140. Eles pesquisaram e descobriram que antigamente os resíduos orgânicos eram uma solução para a produção de alimentos e que hoje se tornaram um problema pela grande quantidade gerada pelo descarte junto a outros resíduos. E ainda, que ao se decompor um ambiente inapropriado produzem líquidos e gases poluidores, contaminando a água e o solo. Uma possível solução para a compostagem seria a compostagem desses resíduos. Tá? Pergunta. O terreno dedicado às composteiras tem 3,20 metros de comprimento por 1,50 metros de largura. Que instrumento de medida é utilizado para colocar nesse terreno, para medir? Então, que instrumento, que objeto usamos para medir? Ah, é uma régua? Qual que é o objeto que a gente usa para medir esse tipo de terreno? Tá bom? Questão 2. Há vários tamanhos de composteiras sendo vendidas no mercado. Gabriela pensou em comprar composteiras da largura de 35 centímetros por 43. Que instrumento de medida é mais adequado? Então, mesma ideia. Que objeto nós usamos para medir essas composteiras, ok? E vamos para a atividade 4. Gabriela e Isabela foram a uma loja comprar caixas de compostagem e precisavam saber a medida do comprimento dessas caixas. A Gabriela usou seu palmo e descobriu que a caixa maior tinha 3,5 palmos de comprimento. Isabela mediu o comprimento da mesma caixa e descobriu que tinha apenas 3 palmos. Por que será que as duas amigas não encontraram a mesma medida? E aí eu quero saber por quê. Tá? Então aqui eu vou só justificar, explicar. Explica com as palavras de vocês por que deu diferente. E aí, para finalizar, questão número 2. Léo também estava na loja e resolveu ajudar as colegas. Ele tinha um palito de sorvete nas mãos que media 12 centímetros de comprimento. E esse palito cobre 5,5 vezes o comprimento da caixa. Qual a medida aproximada do comprimento da caixa em centímetros? Então eu quero saber qual o comprimento da caixa, certo? Então qual é o comprimento da caixa? Sabendo que eu vou usar 5 palitos e meio de 12 centímetros. Então 5 palitos e meio de 12 centímetros, ok? Aí vocês vão pensar um pouquinho. Então é isso, meus sofustos. Finalizem então, façam essas atividades, tá? Qualquer coisa, tirem as dúvidas comigo e não se esqueçam de tirar foto, tá certo? Aguardo vocês então na próxima aula. Forte abraço, até mais!